Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Uma boa tarde para vocês. Hoje, dia 29 de junho de 2025, 3h30 da tarde, mais conhecido como 15 horas e 31 minutos. Que corrida, hein? Primeira vez que o Gabriel Bortoleto conseguiu marcar seus primeiros pontos na Fórmula 1 na sua estreia nessa temporada, né? Décima primeira, provavelmente, corrida, né? A Áustria, onde que ele conseguiu sua primeira vitória na F2, conhece muito bem a pista, andou muito bem o final de semana inteiro, né? Para quem acompanhou aí o TL1, TL2 e TL3, percebeu que os tempos estavam próximos, né? Ele estava fazendo isso já nas voltas de reconhecimento e também aproveitando para testar algumas coisas do carro. A Sauber trouxe atualizações, deu certo, né? Esperamos que essas atualizações possam chegar tanto nos dois carros para a próxima final de semana, que é uma corrida icônica, né? A GP da Inglaterra em Silverstone, corrida clássica e corrida em circuito raiz, como o pessoal gosta de chamar. Aproveitar aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, isso é muito importante para nós, para o nosso crescimento. Isso fortalece ainda mais a nossa causa. E agradecer vocês, né? Eu consegui, graças à ajuda de vocês, a chegar na marca de 152 inscritos. Nesse exato momento, eu consegui dobrar os inscritos que eu comecei a fazer conteúdo dia 18 de março. Então eu quero agradecer vocês, meu muito obrigado pelo apoio, por vocês estarem acompanhando aí a minha jornada aqui no YouTube, onde que era uma plataforma que eu olhava assim apenas como uma plataforma onde eu poderia ver os videoclipes, né? Que a MTV foi fazendo aquela transição, né? Infelizmente. E lá a gente acompanhava vários videoclipes na época ali de 2000, 2002. Era uma época assim que eu sempre tava ligado na MTV para poder ver os clipes. E aí, quando lançou o YouTube, né, no Brasil, 2009, setembro de 2009, corri para fazer uma conta lá para poder ver aqueles videoclipes legais que a gente tinha antigamente. Mas graças a Deus, né, 2025, a história já é outra, tem muita coisa acontecendo, muita tecnologia tá avançando aí. A gente não sabe para onde vai parar tanta coisa assim. A única coisa que a gente sabe é que a gente precisa trabalhar e pagar as contas. Mas, por falar em conta, vamos aqui para primeira obra de arte aí desse GP da Áustria, onde o Carlos Sainz simplesmente não conseguiu largar. O carro ficou travado. Na transmissão eles falaram que o carro ficou travado na primeira marcha, mas depois parece que descobriram que o freio traseiro ficou travado. E aí depois, quando ele chegou no, nos box, né, para poder largar ali do pit, o freio simplesmente pegou fogo, né, e aí ele teve que abandonar essa prova, nem largou. E aí na largada vocês podem ver ali à direita, tá? O pontinho verde ali, o carrinho verde, é o Gabriel Bortoleto. O Liam Lawson, logo na largada, ele travou o Gabriel, vocês podem perceber, né? E depois na primeira curva, basicamente ele fechou a porta, mas jogando o Gabriel para fora. O Gabriel teve que fazer essa parte na parte de fora ali do circuito, né? Ali ele já estava em sétimo, oitavo, tá? E, e aí depois, um pouquinho mais para frente, na segunda curva, né? O Kimi Antonelli deu uma travada nas rodas traseiras, acertou o Max Verstappen, tirando aí da prova. Acertou também o Liam Lawson. E nisso, né, os carros que estavam atrás, Pierre Gasly e Alexander Albon, aproveitaram a situação, conseguiram contornar por dentro. O Gabriel passou ileso, né? Você vê que as coisas quando são para acontecer, elas acontecem.
Gabriel passou ileso, graças a Deus, passou ileso dessa confusão aí e seguiu pelo lado de fora, de novo, tá? Depois disso, tivemos algumas brigas aí com a McLaren, né? Os carros ali bem à frente, eles estavam muito mais rápidos. E aí quase que o Piastri que estava atrás do Lando Norris quase bateu no seu companheiro de equipe. E aí a equipe resolveu chamar eles, chamou o Piastri, se eu não me engano foi o Piastri, não, chamou o Norris primeiro pro pit e para poder deixar as coisas mais fáceis, né? Para eles não ficar se engalfinhando aí na pista, como foi no GP do Canadá, em Montreal. E aí depois, né, lá um pouquinho mais para frente, Tsunoda fez uma pataquada, quis passar o Franco Colapinto na curva 4, colocou por dentro, não tinha espaço, Colapinto também não deixou muito espaço, acabou acertando e tomando punição de 10 segundos, que foi excelente. E depois disso, né, ali nas disputas que estavam tendo, o Tsunoda passou o Colapinto e o Colapinto não viu o Piastri que estava vindo atrás. Acabou meio que jogando o Piastri para fora da pista. O Piastri também foi passar por dentro, né? Poderia ter passado por fora, que seria mais fácil. E aí depois, lá pro final da prova, né? Depois das duas paradas, a Sauber parece que finalmente acertou com os dois carros, né? Apesar que poderia ter parado o Gabriel um pouco antes, umas 2 voltas antes, talvez, na teoria, né? O Gabriel conseguir terminar aí em 6º lugar, mas ele conseguiu passar o Isaac Hadjar, né? E depois ele teve aí uma briga no final da corrida com o Alonso. Alonso, osso duríssimo de roer. Fechou bem a porta aí. O Gabriel também, várias vezes que ele deixava o carro na parte de trás, o carro escorregava pela pressão aerodinâmica, né? Então eu não conseguia tracionar de uma maneira legal. Bom, o resultado da corrida, Lando Norris, que apesar de ser pressionado pelo Piastri, conseguiu sobreviver, né? Precisa trabalhar bem a parte de pressão aí, porque toda vez que ele está em pressão ele tem um declínio, mas conseguiu ganhar a prova. Oscar Piastri chegou em segundo, bons pontos para o Oscar Piastri. Charles Leclerc em terceiro, fechando os 3 primeiros. Lewis Hamilton fazendo boas corridas com a Ferrari em quarto lugar. George Russell em quinto lugar, sendo que o Gabriel ficou um bom tempo tentando perseguir o George Russell, mas a gente está falando de uma Mercedes contra o pior carro do grid. Em sexto, Liam Alonso com a Racing Bulls. Em sétimo, Fernando Alonso. E o Gabriel finalmente marcou seus primeiros pontos na Fórmula 1, marcando seus 4 primeiros pontos. Terminou em oitavo lugar, na frente do seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, que largou em último. Porém, né, tivemos abandonos, tivemos carros que não tiveram um desempenho tão melhor, né? E o Nico conseguiu ultrapassá-los durante a prova. E fechando os 10 primeiros, Esteban Ocon. A classificação de pilotos, o Oscar Piastri vai liderando com 15 pontos de diferença para o seu companheiro de equipe Lando Norris. 216 pontos contra 201. Max Verstappen, que ficou fora, ficou com os seus 155 pontos em terceiro. George Russell, 146. Charles Leclerc, 119. E o Lewis Hamilton está começando a chegar na casa dos 100 com 91 pontos. Kimi Antonelli, 63. Alexander Albon, 42. Esteban Ocon com 23. E o Nico Hülkenberg com 22 pontos. Fecha os 10 primeiros, né? Legal aí que o Gabriel conseguiu finalmente marcar seus primeiros pontos. Isso vai tirar um peso das costas dele. E eles vão vir muito mais forte para esse próximo final de semana, que será o GP de Silverstone. Casa aí muito boa, né? Curvas rápidas, retas. Isso pode ajudar demais os carros que têm um motor Ferrari, que é o que nós vimos aqui na Austrália, né? Todos os carros que tinham motor Ferrari, né? A Ferrari, a Sauber e a Haas andaram bem, né? Conseguiram ficar ali por um tempo na parte de cima. A Ferrari e a Sauber conseguiram manter e
A Haas tentou, mas não conseguiu. E é isso. Um abraço para vocês, tudo de bom sempre, um ótimo domingo. Espero poder trazer mais informações para vocês aqui, com uma maneira mais legal aí para vocês. Muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo aqui. Ajuda demais a tua contribuição. Um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima, até mais tarde. Nós teremos aí o campeonato, a Copa do Mundo de clubes, né? Tivemos aí o jogo do PSG contra o Inter Miami, que terminou, acho que foi 4-0, né? E mais tarde teremos Flamengo contra o Bayern de Munique. Palmeiras passou do Botafogo nas prorrogações, né? Teremos mais informações disso mais tarde, tá bom? Um abraço para vocês, tudo de bom sempre. Deixe o like, deixe sua inscrição no canal. Isso fortalece demais o nosso trabalho. Valeu, fui. Valeu, pessoal.